dia a todos e todas. Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, nosso regimento interno. Em pé, todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9h40. Podemos nos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12h41, tempo máximo de 3 horas de duração. Estão presentes comigo o vereador Manuel Lozila, não sei se virtualmente mais alguém, aí o Gustavo depois vai nos informando. Foram convidados ou convocados para esta audiência pública a secretária municipal de saúde, doutora Alana Trabulsi Burgo, secretária de educação, Maria do Carmo Kobayashi, secretária municipal do bem-estar social, Ana Cristina Salles de Toledo, a diretora do departamento de urgência, Juliane Prieto, a diretora do Departamento de Unidades Ambulatoriais, Josiane Zanetti de Matos, a diretora de Divisão de Saúde Mental, Luciana de Oliveira Martins, além da senhora prefeita municipal, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa desta Casa de Leis, o Projeto Elas, o Projeto OAB por Elas, o Conselho Municipal de Política para as Mulheres e o coletivo Formando Mentes Coletivas. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será: parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições, farão uso da palavra a. os vereadores por primeiro, expondo suas observações ou indagações aos expositores. B. qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Bem, nós intitulamos esta audiência pública de O Diálogo que Salva Vidas. E aí eu começo ela já reconhecendo aqui, entre tantos trabalhos que se destacam na nossa sociedade, um que se destaca é a referência a nível nacional, que é o trabalho do CVV. E, aliás, já indico aqui que durante esta audiência pública nós também faremos a entrega de uma moção de aplauso ao CVV pela passagem de 4 décadas de existência a serviço da vida. E a frase em destaque aqui nos materiais do CVV é uma das razões de termos uma audiência pública, de estarmos realizando uma audiência pública para discutir, debater o Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Não sei se a Câmara consegue se aproximar um pouco mais para mostrar esse material. Ganhei a fitinha aqui também, vou pedir para o Gustavo fazer aqui a colocação para mim. Nós vamos iniciar a audiência dizendo que fazer audiência pública, como várias outras já aconteceram aqui nessa casa, em outros mandatos, em outras gestões, a gente dialoga muito aqui com o mandato do vereador Lozila, e eu sei que nos mandatos anteriores o vereador também se dedicou muito, não só a reconhecer a importância do CVV, mas em debater o tema e o Setembro Amarelo.
Agora, eu tenho dito aqui, em várias audiências que a gente chama, que esse arco-íris que existe nos meses do ano, ele só existe porque os sucessivos governos, nas mais diversas esferas, ainda não conseguiram avançar em políticas públicas que realmente nos coloque em uma situação em que a gente possa dizer, está bem encaminhado, temos políticas públicas que abraçam o tema, implementou-se políticas públicas nas mais diversas áreas que realmente atenda a demanda colocada pela reflexão colorida. Aí nós temos o agosto lilás, nós temos o outubro rosa, o novembro azul, o setembro amarelo. Daqui a pouco o ano vai ter que ter 24 meses para colocar tantas cores, porque o grito de socorro em certas pautas, né, vereadora, é tanto que aqueles que se dedicam voluntariamente, pesquisando, atuando, trabalhando dentro de determinadas agendas, como a pauta das mulheres, da violência, das crianças, do câncer, do diálogo e da saúde mental, realmente ainda não encontrou o eco que esperava encontrar dentro da esfera do poder público e na implementação dessas políticas públicas. E às vezes eu particularmente me ressinto muito disso, porque dá-se uma percepção, uma sensação de que as sucessivas gestões se acomodam, criam uma zona de conforto com esse arco-íris do ano inteiro. Então eu vou discutir violência contra a mulher no agosto lilás. E não trabalho o ano inteiro a prevenção da violência, que é uma pauta transversal. É um assunto da escola, é um assunto da saúde, é um assunto da sociedade, é um assunto da comunidade, dos conselhos, do governo. Não tem como a gente discutir suicídio se nós não discutirmos educação. Não tem como você combater certas violências, independente de contra quem quer que seja, sem você estabelecer parâmetros e diretrizes de uma atuação que seja realmente uma agenda de governo permanente. E aí o arco-íris que a gente valoriza, que a gente debate, que a gente atua em torno dele, a grande meta será o dia em que nós não vamos mais precisar desse arco-íris colorindo os meses, que acaba servindo, infelizmente, na maioria das vezes, de um único mês no ano em que essa pauta vai para a mesa. Então, por que chamamos a audiência pública? Vamos tentar unir forças para chamar uma consciência, desse debate, da relevância dele, ao menos nesse momento, na esfera municipal. Porque são muitas as consequências em torno dessa mesma pauta. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Registros que contabilizam a triste marca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma realidade cruel, em que 96,8% dos casos há relação com transtornos mentais, cujo destaque ampara-se nas doenças relacionadas à depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Os índices crescentes de suicídios nas últimas décadas alertam sobre a importância de falarmos sobre esse assunto. Ainda há muitos obstáculos acerca desse tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante, primordial, para evitar a perda de novas vidas. É neste cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema, falando sobre como identificar sinais da ideação suicida, como ajudar ou buscar ajuda. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos.
Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem por ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, do CFM, Conselho Federal de Medicina, e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade a esta causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população, de forma geral, se envolveram neste movimento. Monumentos como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty, o Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, e o Elevador Lacerda, na Bahia, participam desta campanha. A tentativa de suicídio pode acontecer entre pessoas de qualquer faixa etária, gênero ou classe social. Porém, alguns fatores podem ampliar isso. Um dos primeiros alertas é para pessoas que apresentam qualquer um dos transtornos psiquiátricos. Em especial, quando se trata de depressão, transtorno bipolar, ansiedade e esquizofrenia. Casos de abusos de drogas e bebidas alcoólicas também merecem atenção. Alguns estudos indicam também que há prevalência de tentativas de suicídio acima de 65 anos. Idosos podem sofrer com a solidão, sentimento de incapacidade e falta de perspectiva no futuro, levando a ideias suicidas. O diálogo e o acolhimento é a melhor forma de prevenção. Precisamos trazer à pauta as discussões, reforçando o compromisso de debater políticas públicas para o fortalecimento dos serviços de saúde mental que diuturnamente se colocam a serviço da população. Na última sessão, está aqui os vereadores, agora o vereador Locadora chegou, e quando nós fomos falar acerca da moção que nós apresentamos pelos 40 anos do CVV, nós aproveitamos o tempo de fala naquela pauta para já convocar, falar para as pessoas, chamar os vereadores para essa audiência pública. E acho que foi um momento importante aqui das nossas sessões, porque normalmente a pauta de votação de moções não é um momento em que se tem grandes debates políticos, mas eu costumo dizer aqui que eu apresento poucas moções. Mas em toda moção que eu apresento, eu vou usar o tempo de fala, porque eu apresento moções, essa é a minha forma de ver, respeito cada um para o que apresenta, como usa, mas eu só apresento para ações políticas, movimentos políticos ou pautas políticas. Então não há nenhuma moção que eu apresente que eu não vou lá usar os 10 minutos. E foi muito interessante porque acabou que 6, 7... vereadores acabaram também falando nesse tema, não apenas sobre o CVV e a importância do reconhecimento do trabalho, mas sobre o Setembro Amarelo. E aí algumas falas foram extremamente interessantes. E aí eu não sei se alguém aqui está representando a secretária Maria do Carmo Kobayashi ou não,
mas já começo a audiência lamentando que a convocação não tenha surtido efeito, porque convocação não é convite. Então, a secretária de Educação tinha que estar aqui. Inclusive, peço já para o Gustavo anotar isso, que vai ser outra representação que eu vou provocar aqui a mesa da Câmara para se reportar ao Executivo. Quando a gente convoca para audiência pública, não é convite para ir tomar chopp nem para churrasco no final de semana. Para churrasco e para chopp você pode falar não. Quando a gente convoca para audiência pública, convoca porque a pauta é importante. Como é que nós vamos debater temas como colocado pela vereadora Chiara, que é uma educadora, ainda que na esfera privada, mas que trouxe aqui dados importantíssimos na nossa audiência pública, do número de casos de jovens depressivos, situações alarmantes que ela vivencia dentro de uma universidade privada, que faz parte do grupo que ela faz parte, que ela leciona e é uma empresária do setor educacional. O setor público da educação, N problemas. Nós encaminhamos na audiência pública que nós fizemos aqui, do Agosto Lilás, um caso de uma criança, vereador Lozila e vereador Locadora, uma criança de 4 aninhos de idade que pediu socorro para a professora, porque a mãe era vítima de violência em casa, e ela queria pedir orientação de como é que se escrevia a palavra me ajuda. Porque com 4 anos ainda não estava alfabetizada. Mas por quê? Porque ela estava com medo de contar que a mãe estava com medo de morrer. E como o pai falava, se contar para alguém, vou tacar fogo na casa com todos vocês dentro, ela imaginou que escrevendo, ela não corria o risco de morrer. Ela não pode contar, ela não pode falar. Mas se escrever, então o pai não vai tacar fogo na casa. Agora, você imagina a situação de violência psicológica que essa mulher e essas crianças estavam submetidos. E onde é que isso apareceu para que a gente pudesse acionar os setores competentes para agir nesse caso? Discreta, sutilmente, para dar o suporte para essa mãe que queria ir para casa-abrigo com os 2 filhos, um de 7 anos e uma menininha de 4 anos de idade. Apareceu na escola. Então, como é que nós vamos discutir violência? Como é que nós vamos discutir Setembro Amarelo se as escolas públicas municipais não abraçarem a pauta do Setembro Amarelo, mas de janeiro a janeiro? Então, eu lamento profundamente que a secretária de Educação não esteja nessa mesa de debate. Pior do que não esteja, porque não foi um convite, foi uma convocação. Que ela tenha desobedecido a convocação de uma parlamentar para uma audiência pública em que essa pauta depende majoritariamente de ações de educação. Eu não sei se depois ela vai falar, mas nós temos aqui uma pessoa, uma companheira, que também é servidora, que, aliás, eu digo, foi uma das pessoas que me provocou a reflexão da importância do debate, mas que perdeu uma pessoa querida da família recentemente para o suicídio. Dentro da escola. Então, essa é uma pauta da escola. Se um menino tira a sua vida dentro do ambiente da escola, esse grito de socorro não é só dele. É o que é que está acontecendo dentro das nossas escolas. Como nós estamos trabalhando o bullying dentro das nossas escolas? Qual o preparo que os nossos educadores e educadoras estão tendo para lidar com isso? Porque às vezes eles próprios também estão vivenciando uma situação assim. Isso é política pública. Isso leva a esses números que eu falei aqui. Não se faz esse debate somente sentando numa audiência pública, somente dialogando com entidades importantíssimas e estratégicas como o CVV e tantas outras que a gente nominou aqui, para falar da importância do diálogo. O diálogo é importante. Mas agora, se isso está acontecendo, é porque há uma lacuna dentro das políticas públicas para acolhimento, para entendimento, para buscar saídas.
Eu sou daquelas que acho importantíssimo as audiências públicas e os espaços públicos de debate. Mas eu me recuso a provocar temas em que a gente não faça um apontamento sobre quais os caminhos que a gente quer apontar. E aí, a hora que eu cheguei, estava falando ali com algumas servidoras, que elas estavam ali numa mesa de diálogo, justamente dizendo qual é o apontamento que a gente pode tirar. Porque é um debate complexo. Como é que está o serviço de atenção à saúde mental no âmbito do município e do Estado? Eu acompanhei por muitos anos, por muito tempo, a luta pela implementação do SUS. E dentro desse contexto de uma saúde pública universal e para todos, nós sempre abraçamos a causa da luta antimanicomial. Mas isso requer um preparo do poder público no atendimento a essas pessoas, porque a família também sofre com esses dilemas. Então você tem que ter acolhimento da família, mas a família precisa ter suporte. E aí, Alana, nós não podemos continuar com esse tipo de atendimento que hoje é o único garantido para os casos de urgências que repousa na UPA Ipiranga. Não dá. Não dá. E dialogando aqui na segunda-feira com os vereadores, campeão, é recorde de reclamações do tipo de plantão, por vezes da ausência do plantão, de só constar quem é que estaria, mas a família ficar 6, 7 horas com uma pessoa com surto de esquizofrenia ou algum outro mal. E aí o trato não pode ser, vou dar um sossega-leão e pedir para a justiça arrumar uma vaga e vou mandar passar uma temporada de 3 meses no Teresa Perlatti. Não pode ser só isso, porque vira um ciclo vicioso. E ainda reconhecendo que você herda, que o governo herda, uma estrutura que já há anos não vem se preparando para dar conta dessa demanda, vem dentro de uma zona de conforto, que eu particularmente condeno, tem que fazer alguma coisa. O fato de não existir até aqui não significa que quem está não tem a responsabilidade de buscar essas saídas. E tem que conversar com os pacientes, tem que conversar com a família desses pacientes, porque o número de reclamações é muito grande. E o desespero de uma família numa situação como essa é alarmante. Vereador Edson também, participando aqui conosco da audiência pública. Esse é um tema de muita relevância. E é uma pauta transversal. Discutir a saúde mental, discutir a prevenção ao suicídio, discutir o bullying, discutir uma série de outras questões. Ontem eu estava vendo a matéria de um paciente trans que cometeu suicídio recentemente, porque o preconceito nessa época conservadora, essa época hipócrita que a gente vive, de se vender a imagem do cidadão de bem que pratica o mal, tem levado as pessoas à beira da loucura. A sociedade está ficando doente, porque as pessoas são rotuladas constantemente e sofrem com isso. A pauta LGBTQIA+, a pauta das mulheres, a pauta de raça. O país nunca foi tão racista, sem vergonha, sem nenhuma vergonha ou constrangimento de ser. Naturalizou-se o preconceito em relação às pessoas. Esse nível de não aceitação do outro leva a uma situação de estresse constante. Eu até procurei, não consegui encontrar um vídeo que eu queria colocar aqui, mas de um professor, e viralizou assim a nível nacional. Se eu achar aqui até o final da audiência, eu vou pedir para veicular. Mas é um videozinho de uns 3 minutos, em que o professor de uma escola pública, de uma rede municipal, não é aqui de Bauru, ele trabalha num grupo de 10, 12 alunos ali da sala, ele inventou uma musiquinha e canta com as crianças a aceitação, o respeito às diferenças que eles encontram na sala de aula. Como que é o seu cabelo, como que é o seu corpo, a cor da sua pele, a sua família, o lugar onde você mora, para trabalhar a mentezinha dessas crianças, desde ali, a mais tenra idade, que
crescer para o preconceito é crescer para a violência. Se eu não aceito, se eu rotulo, se eu brinco, eu crio uma situação, estigma dentro dessa criança que vai criar um apartheid entre ela e os outros alunos. Conheço N casos de pais que sofrem porque o filho não quer ir para a escola. E o professor que não sabe como lidar, porque isso tem que ser uma política pública de educação para a gente combater esse tipo de postura. Que normalmente, se a criança reproduz um preconceito na escola, é porque ele vê isso em casa. Ah, mas aí não é problema nosso, é problema da família. Não. Todos os problemas que atingem a sociedade é problema do poder público e tem que ser estudado, debatido como pauta e como uma agenda transversal permanente. Senão o número de suicídios só vai aumentar. E aí nós vamos acabar tendo que chegar aí em 24 meses no ano, porque senão nós não vamos dar conta do número de problemas que essa sociedade adoecida pelo preconceito tem causado em crianças, em mulheres, em jovens. E isso é muito triste. Por isso nós temos que trazer essa pauta para cá. Nós temos que trazer esse debate para o âmbito das políticas públicas. Eu quero anunciar aqui que, representando o Centro de Valorização da Vida, estão conosco o Wellington Aquino, o Luiz Ramos, o José Carlos e o Milton Puga. Eu queria pedir, antes da gente começar, esse primeiro vídeo aí de acho que é 30 segundos, sobre o trabalho do CVV, que a TV veiculasse. O Gustavo vai mandar um outro aí de 1 minuto e meio, que depois, até o final da audiência, se a gente conseguir baixar aí, a gente vai querer veicular também. Malacrida, pode liberar o vídeo. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Esse que é um vídeo mais curto, né? Mas depois nós vamos colocar um pouquinho maior. É um trabalho que merece ser reconhecido. Eu vou até, na sequência, passar, inclusive, a palavra para o vereador Lozila, porque eu sei que o trabalho dele com a pauta e com o CVV resultou aí também na busca, né, da indicação de uma área para a construção da sede. Acho que há, inclusive, algumas pendências documentais. Acho que a gente pode aproveitar a pauta da audiência pública para a gente já cobrar dos representantes do governo que a gente resolva isso o mais rapidamente possível. Para me preparar, eu gosto muito de cada pauta que a gente traz aqui para debater, eu gosto de estudar. Sou dedicada e burocrática para essas coisas. Eu achei muito bom mesmo, esse material da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é um PDF que está disponível nas redes, né? E nós encartilhamos. Gustavo, que é todo cuidadoso, fez aqui um material. Esse conteúdo é o que eu gostaria hoje de discutir, por exemplo, com a secretária de Educação, que não está aqui. Porque ter um Setembro Amarelo e não ter uma política para debater dentro do espectro do município o mês de setembro é deixar o mês, sem culpa do trocadilho, é deixar o Setembro Amarelo passar em branco, vereador Lozila. E é isso que nós não podemos. Porque não pode ser só audiência pública. Tem que ser como é que a gente trabalha esse alerta, porque esse material aqui é importantíssimo. É importantíssimo. E mostra aqui os sinais da sociedade que são preocupantes e mostra saídas também. Dialoga a perspectiva de políticas públicas que faça com que o Setembro Amarelo nos traga, não é, o pensar crítico de que tem que ler, debater e trazer alguma mudança para dentro. Se não trouxer,
volto pro trocadilho, vai fazer mais um Setembro Amarelo passar em branco. Não vamos avançar. Eu vou passar para o vereador Lozila nessa abertura, e depois se o vereador Locadora e o Edson, e também o vereador Segala, que está lá nos fundos e também chegou participando aí da nossa audiência pública. Vereador? Bom dia, vereadora Estela, presidente desta audiência, os colegas vereador Edson, Locadora, professor Segala, aqui presente também, todos aqui secretárias, né? Secretária de Saúde, secretária do Bem-Estar Social também, toda a equipe, sejam bem-vindas, um bom dia. Aos representantes, né, do CVV, também nossos amigos, sejam bem-vindos, e também a sociedade de um modo geral. A Kelly, que também tem um trabalho importante relacionado a esse tema no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é uma das entidades que também tem um fundamental apoio a esse tema. Eu queria desejar desde já um bom dia. Vereadora, parabéns pela provocação da audiência. E, na verdade, eu e o pastor Edson só não chamamos essa audiência juntos porque a senhora já tinha chamado. Então, nós fomos protocolar o pedido, né, pastor, da audiência pública, e já tinha uma audiência designada, e aí, obviamente, a gente tem que aproveitar e somar força nesse tema. Durante os primeiro 4 anos de mandato que eu passei nessa casa, tive o prazer de conhecer o trabalho do CVV, mais a fundo, obviamente, a quem hoje eu sou fã de carteirinha e estou sempre à disposição do CVV quando procurado. Então, eu acho que a valorização da vida, em especial a prevenção ao suicídio, é um trabalho muito árduo, muito desgastante, né, tanto para quem, até mesmo para quem recebe, né, essa carga de informações e tem que ali driblar os seus neurônios de maneira a acertar a palavra, acertar o modo de receber as pessoas que eventualmente procuram algum apoio. Então, é um trabalho diferenciado, e aqui tem que ser reconhecido mesmo. Eu acho que setembro é um mês que é dedicado a despertar novos modelos, novos pensamentos, novas ações, uma maneira diferente de se agir, até porque a gente tem acompanhado nos últimos anos, em especial nesse pós-pandemia, né, as incidências de suicídio continuam, e muito mais, né, elas aumentam pelos números que a gente tem acesso. Então, eu acho que a audiência é muito acertada. A gente tem uma expectativa aqui de ouvir da cada um, e é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a população e o povo. E eu queria deixar mais uma vez registrado que tanto o CVV quanto outras entidades que também fazem esse trabalho de valorização da vida e combate ao suicídio têm o nosso apoio, o nosso mandato está à disposição. É uma das frentes de trabalho que nós temos, né, totalmente disponibilidade para estar com vocês, e contem com o nosso mandato. A Estela já mencionou, no mandato passado nós fizemos um trabalho junto ao CVV em busca de uma área para que pudesse se instalar a sua sede. Depois de muitos meses procurando por uma área num local adequado, até porque o trabalho é de madrugada, tem que ter acesso a ônibus, eles, né, precisam estar seguros. Encontramos uma área da prefeitura, houve, né, um projeto de lei, nós pudemos votar, aprovar, e agora, né, tem um imbróglio aí que já espero, né, ainda não foi resolvido a questão de conceder
a escritura, né, só falta essa pendência, conceder a escritura para que a entidade possa, então, tomar posse e ali fazer as suas instalações, até porque eles já têm projeto, já têm, enfim, frentes de atuação para que possam construir ali um espaço dedicado e, principalmente, eternizar no nosso município o CVV. Eu acho que o grande apoio que o poder público pode dar, e com a escritura desse terreno, é eternizar esse trabalho, porque, né, estimula com que os dirigentes e os diretores, né, tenham ali um lugar fixo e possam persistir nesse projeto, porque nós, e eu me incluo nisso, como diretores e dirigentes de entidades assistenciais, uma hora cansa, né? E para que possa acabar o trabalho de uma vez, é uma simples reunião, uma ata, todo mundo, né, desanimado, e o poder público tem esse trabalho, né, de fazer e estimular com que o terceiro setor possa, a cada dia, estar cumprindo um papel que deveria ser do poder público e que o poder público não faz. Então, eu acho que, né, a secretária aqui de saúde, a secretária de bem-estar social, saindo daqui, podia ir lá no gabinete da prefeita e falar: prefeita, ajuda os meninos lá, tira da pilha esse projeto que está pendente aí no seu gabinete, para que possa definitivamente, depois de vários anos dessa pendência, conceder a área para que eles possam efetivamente eternizar o trabalho do CVV na nossa cidade. Eu acho que essa é a palavra. Dando a possibilidade deles fazerem a construção da sede própria, vai com certeza fazer com que esse trabalho perpetue na nossa cidade e de grande auxílio àqueles que mais precisam deste trabalho. Não vou tomar muito tempo não, era só para dar esse recado. Contem com o meu mandato nessa pauta. Todos aqueles que aqui estão, secretárias envolvidas, CVV, outras entidades, o meu mandato está à disposição de vocês para que a gente possa somar força e levar esse trabalho tão bonito que vocês fazem adiante, tá bom? Muito obrigado, presidente. Vereador Luzila, se o senhor me permite, eu sugeriria o agendamento de uma reunião no gabinete da prefeita. A gente aprova aqui toda semana 3, 4, 5, 6 doação diária. Se já foi feita a indicação da doação da área e se está esbarrado em algum assunto burocrático, está parado em alguma gaveta, que o trabalho existe aqui há 40 anos, ninguém tem dúvida. E se já foi feita a indicação no mandato anterior por Vossa Excelência, eu penso que tem que buscar tirar a areia do caminho aí dessa parte burocrática. Então, se Vossa Excelência permitir, nós podíamos falar com o líder da prefeita e solicitar uma reunião lá no gabinete para verificar o que está faltando, por que não foi feito ainda. Não é? Até porque, com a efetivação disso, há perspectiva, depois, posteriormente, inclusive, de que eles pleiteiem recurso, emendas, não é? Formalizou e tem o documento em mãos, fica muito mais fácil depois para fazer o trabalho de angariar o apoio. Eu acho que tem que ser assim, porque senão não anda. Depois, ano que vem, está comemorando aniversário de novo de espera, aniversário de espera. A burocracia dentro do poder público é muito complicada. Muito complicada, mas em alguns pontos necessária. Agora, quando chega um determinado lapso temporal, já começa a virar o rabo correndo atrás do cachorro, né? Tem que ver onde é que está, por que não saiu, porque se já teve a indicação e já teve a concordância do Poder Executivo, já dava para ter avançado nessa pauta. Vereador Edson, quer usar a palavra nesse momento? Pode usar aqui na tribuna, vereador. Ah, tá. Muito bom dia a todos, bom dia, vereadora Estela, presidente dessa audiência. Bom dia, Luzila, onde nós iríamos realmente fazer uso de uma audiência pública para falar sobre a vida. Vereadores, o doutor Segala, que está aqui, a todos os representantes do CVV, a todos os secretariados que vieram aqui. Quando nós falamos de vida,
o maior problema das pessoas hoje em dia e que tem sugado a vida delas tem sido justamente a falta de pessoas que ouçam. Nós temos perdido tanto tempo, embora é uma excelente ferramenta o celular para o trabalho, para fazermos bastante coisa, não é verdade? É uma ótima ferramenta. Porém, o diálogo, a conversa entre pai e filho, marido e a sua esposa, entre os irmãos, ficou restrito a uma mensagem, a uma rede social, porque nós temos perdido esse contato humano. E dentro da pandemia, quantas foram as pessoas que tiveram ali agravado os seus transtornos, as suas preocupações, as suas ansiedades, e o grupo CVV, que tem auxiliado, dado o ouvido para as pessoas, essa é a palavra a se dizer, dado o ouvido para as pessoas, é o que tem ajudado a tantas vidas a serem salvas, como também outros projetos, como eu estarei fazendo uma moção ao projeto HELP, que também tem salvado muitas vidas através de uma ligação, através de cartas que são colocadas dentro de ônibus, em pontes, como é feito em todo o estado, em todo o país, porque a vida de uma pessoa, ela não tem preço. Salvar uma vida não tem preço. Então, era isso que eu tinha que falar e prestigiar também aos senhores e senhoras e a todo o trabalho, não apenas aqui. Eu conheci a pauta de vocês do CVV ano passado, e temos ali procurado acompanhado também o vereador Lozila a esse respeito. Então, que Deus abençoe e que mais voluntários possam estar presentes ajudando nesse trabalho que é a valorização da vida. Muito obrigado, vereador Edson. Vereador Segala, gostaria de falar nesse momento. O senhor, que eu sei que em 2019 deu um título de cidadão bauruense, né, para o Puga, que também faz parte da linha de frente aí do CVV, agora é nosso cidadão bauruense também há 4 anos, não sei se foi no final de... Bom dia a todos, foi com imenso prazer que eu fiz isso, foi um dos títulos de cidadão mais merecidos que nós já demos aqui nesta casa. E eu sou amigo há muito tempo do Zé Carlos, nós nos conhecemos também há mais de 40 anos, e eu conheço o trabalho do CVV. Se a gente não tivesse tempo para terminar a frase, a gente não deveria começar, não é? Mas eu tenho um tempo para terminar. Então, eu vou arriscar. Eu vou no sentido contrário do que disse o vereador Lozila. O vereador Lozila propôs eternizar o serviço do CVV. E eu acho que o serviço do CVV deveria acabar. Acabar por quê? Porque não tem serviço. A hora que o CVV não tiver serviço, nós resolvemos o problema. A hora que nós não tivermos mais gente pensando em cometer suicídio, o CVV não vai ter o que fazer. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deveria realmente também concentrar os nossos esforços, não é? E esses esforços precisam ser concentrados em várias áreas. Por exemplo, há muito suicídio hoje em dia, e vocês devem confirmar isso, na faixa dos juvenis, das pessoas ainda com pouca idade. Na faixa infantil, as crianças de 4, 5, 6 anos de idade estão muito próximos da família. A escola acolhe a família, a escola trabalha com a família é convocada, está presente. Já no ensino médio, há um afastamento da família. E a família é o primeiro contato da pessoa. É na família que ele vive. Então, a família teria que ser fortalecida nesse sentido, né, para que ele tivesse apoio dentro de casa e evitasse esse tipo de problema que o leva a pensar no cometimento do suicídio. Há uma série de outras coisas que nós estamos convivendo com elas e aceitando elas e fortalecendo elas. Não sei por que, eu confesso que não sei a razão disso,
Mas uma das coisas, por exemplo, que me incomoda terrivelmente é nós estarmos toda hora falando em bullying. E o bullying leva a pessoa ao suicídio. Eu tenho um grupo de amigos aqui do meu tempo de engenharia. São alunos e colegas já com 50 anos nesse grupo. Eu desafio qualquer um de vocês, esse grupo tem mais de 120 pessoas, a procurar um nome, só um nome. Todo mundo lá é conhecido pelo apelido. Todo mundo. Você entrou na faculdade, você ganha um apelido e esse apelido você leva pro resto da vida. Eu estava no meu gabinete aqui outro dia, me avisaram, olha, tem um colega seu que quer te cumprimentar. Esse colega meu, quem? Voltaram com a coisa. É o Zoinho. Não fui eu que chamei ele de Zoinho, é ele que se identifica com o Zoinho. Isso não incomoda nem um pouco ele. Entendeu? E convive com isso. Hoje qualquer coisinha, por mínimo que seja, é bullying. E o bullying leva a pessoa a ficar num ponto em que ela, muitas vezes, pensa em tirar a vida. Então, acho que a gente tem que começar a repensar todas essas coisas para ir dissolvendo aquilo que dá alimento ao CVV. A hora que o CVV não tiver mais comida, não tiver mais razão de ser, encerrou o trabalho deles da forma mais digna possível. Enquanto isso, aí sim, temos que dar todo o apoio ao CVV. Essa é a minha fala. Muito obrigado, vereadora. É exatamente isso que nós falamos aqui na abertura, viu, vereador Segala? Eu tenho concordância com essa parte do eternizar o trabalho de quem socorre. Enquanto nós precisamos dar cores para todos os meses do ano, porque há políticas públicas com muitas lacunas em relação a combater, resolver, dar suporte, implementar ações transversais que dê conta de não ser necessário ter um CVV, que dê conta de não ser necessário ter um agosto lilás para combater violência contra a mulher, que dê conta de o atendimento e a garantia das mulheres serem atendidas quando procurar um tratamento para o câncer, que a gente faz o Outubro Rosa, mas a gente sabe que se a gente convencer todo mundo a ir lá, não dá conta de fazer o exame, não tem como atender. Não tem uma política pública ainda que dá conta disso. Então, isso também vai criando uma zona de conforto do tipo, não adianta eu ir, vou ficar na fila um tempão. Então, políticas públicas na área das cores que nós vamos dando para cada mês que se pretende reflexão sobre um assunto, não pode, repetir de novo, passar em branco. Então, a gente dá cor para os meses, mas do ponto de vista da implementação de políticas públicas, está tudo em branco. Porque não tem acolhida do tema. Então, eu concordo plenamente. Quando o HELP não for necessário, quando as entidades que atuam não forem necessárias, quando o CVV for obsoleto, essa é a sociedade que a gente busca. Esse é o espaço que a gente quer conviver. Então, eu tenho plena concordância com essa fala do vereador Segala. Nós temos 3 inscritos para falar já de primeira, enquanto a gente foi tocando a audiência pública. Vou falar a sequência em que nós vamos ouvi-los, mas eu quero incluir aqui depois, já na sequência, aqui está inscrito o Luiz Ramos, pelo CVV, a Luciana, pela saúde mental, e a Kelly, pelo Conselho Tutelar. E aí eu quero também ouvir a Alana e quero ouvir a secretária de Bem-Estar Social, certo? Então vamos passar a palavra para o Luiz Ramos. Você pode vir aqui na tribuna, se você preferir, Luiz, fica até melhor que você fica de frente. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz, sou voluntário do CVV desde 2014 e prometo que vou ser bem breve aqui. Em nome do Grupo Amigos em Prontidão, que é a mantenedora do posto CVV aqui na cidade de Bauru, eu gostaria de agradecer o convite da vereadora Estela, Lozila, os demais vereadores, aos amigos do CVV e aos demais convidados, para falar um pouquinho sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida e o Setembro Amarelo. Quando a Organização Mundial da Saúde fala em 800 mil mortes por ano,
a gente sabe que esse número pode passar bastante disso, né? Devido às subnotificações, a gente, de certa forma, mascara isso, né? Quando as autoridades ou os médicos não conseguem identificar 100% que é um caso de suicídio, essa pessoa não entra nesse número. Então, a gente pode estar falando aí de mais de 1 milhão de mortes, e isso há décadas, não está acontecendo só agora, né? A morte por suicídio, quando não acontece próximo a nós, a gente muitas vezes trata isso com indiferença, né? É um número frio, um número distante, a gente não sabe quem é essa pessoa, né? Mas quando isso acontece próximo a nós, ao nosso ambiente de trabalho, nossa escola, nosso trabalho, nosso círculo social, isso não é mais um número, e sim uma tragédia pessoal de cada um de nós. E a gente sabe que cada morte por suicídio impacta pelo menos 10 pessoas. Então, muitas vezes, quando ocorre próximo a nós, nós vamos buscar conhecimento, né? Vamos procurar o que fazer, mas infelizmente, para aquela pessoa próxima que tirou a vida, a gente já não tem mais o que fazer por ela. Então, aí, e a iniciativa é válida, lógico, nós vamos procurar conhecimento, vamos procurar pessoas e entidades que possam nos ajudar, de alguma maneira, a entender melhor esse assunto e fazer alguma coisa, né? Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a Estela já falou muito bem aqui, quando a gente foca no setembro, e o setembro é o mês onde a gente intensifica o trazer informações, mas as pessoas, elas não esperam o mês de setembro para tirar a vida. A gente tem essa situação de janeiro a dezembro, né? No mês de setembro a gente traz essa informação, a gente divulga o site do CVV, que é o cvv.org.br, a gente faz palestras, audiências públicas, a gente vai nas rádios, nas TVs falar, mas muitas vezes, infelizmente, em outubro a pauta já é outra, né? Então, a prevenção do suicídio que o CVV faz, que as pessoas da área médica, da área da saúde mental fazem o ano todo, pode ser, de alguma maneira, feito por nós, pessoas comuns, né? Com coisas simples. E o CVV, sendo uma proposta de vida, explica isso principalmente no programa de seleção de voluntários, como fazer esse acolhimento, o que falar para a pessoa, como lidar com essa pessoa que está em sofrimento e que, infelizmente, muitas vezes encontra no suicídio a melhor solução para acabar com seus problemas, acabar com suas dores. Então, nós todos, pessoas comuns, podemos sim fazer de alguma coisa, mas para fazer alguma coisa, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber do assunto. Ninguém conversa daquilo que não conhece. Então, todos nós, com um pouco mais de conhecimento, podemos sim ajudar. São 3 milhões de pessoas ligando para o CVV anualmente. 3 milhões de pessoas ligando. Cerca de 8 a 10 mil pessoas ligando por dia no sistema 188. É muita gente. Quando eu entrei no CVV, o posto de Bauru fazia 50 atendimentos por mês. Hoje, nós já chegamos a fazer 4.500 atendimentos por mês. Então, vocês podem perceber o quanto que essa demanda cresce, o quanto mais a gente oferece o serviço, mais ela é usada, né? Há um perfil, Luiz? A gente entende que qualquer faixa etária? Então, a gente adota a política do sigilo e do anonimato. Então, aquela pessoa que liga para a gente não precisa se identificar, falar seu nome, quantos anos tem, que cidade, enfim, nada sobre ela. O foco do trabalho do CVV é que o que determinado problema que ela está passando ou situação está trazendo para a vida dela, que tipo de sentimento, que tipo de dor que isso está trazendo, e o foco do trabalho do CVV é justamente na pessoa e não no indivíduo. Não indivíduo, homem, mulher, tantos anos, tal profissão, mas sim a pessoa, esse conjunto de emoções e sentimentos que ela está trazendo para a gente na hora do atendimento, né? Sofrer calado e sozinho não funciona, a gente precisa colocar para fora, mas para colocar para fora a gente precisa encontrar alguém que esteja ali disponível para fazer esse acolhimento, né? Então, todos nós, de maneira empática, respeitosa, amorosa, com interesse genuíno na dor do próximo, podemos sim fazer de alguma coisa, né? São 60 anos fazendo isso no Brasil e 40 anos fazendo aqui em Bauru. É um trabalho que, infelizmente, quando a gente vai em algum lugar, a gente pergunta quem conhece o CVV e muito pouca
pouca gente conhece. Mas que bom que hoje a gente tem mais algumas pessoas saindo daqui conhecendo o CVV, e se a gente não conseguir ajudar de forma efetiva, que pelo menos a gente indique, olha, ligue para o CVV, o número é 188, é gratuito, é nacional e é 24 horas. Ligue, vai ter sempre lá um voluntário atencioso para te atender, né? Então, o que eu queria falar para vocês é isso, agradecer a oportunidade que sempre a casa nos dá, os vereadores estão sempre nos apoiando, de alguma maneira a sociedade em geral também, para que a gente possa juntos, e se cada um de nós fizer um pouquinho, né? Solucionar o problema do mundo é muito difícil, muito distante, uma meta muito longe, né? Para ser alcançada. Mas se cada um de nós fizer isso, pelo menos no seu ambiente, em volta, olhar mais carinhoso para quem está sofrendo de alguma maneira, esse pouquinho que cada um de nós faz pode se transformar lá na frente em muita coisa. Muito obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos. Nós caminhamos para os 5 minutos finais da nossa audiência. Eu queria convidar aqui, ao encerrar, todos vocês para virem aqui à frente. Nós vamos fazer a entrega desta moção ao CVV. É uma parte do nosso reconhecimento. Vou pedir para que o pessoal da TV Câmara coloque aquele vídeo de 1 minuto final aí, que fala um pouco mais do porquê, entre tantas entidades que também trabalham e que igualmente merecem, nós estamos valorizando neste momento o trabalho do CVV. É pela passagem das 4 décadas de existência, né, de bons trabalhos voluntarioso prestado por esses homens e essas mulheres que atuam aí dia e noite, noite e dia, para prevenir aquilo que a política pública ainda não deu conta de evitar que aconteça, que é aquelas pessoas que chegam num limite e tentam dar cabo da sua própria vida. Então vamos assistir, para encerrar nossa audiência, esse vídeo aí que é curtinho, mas que fala um pouquinho do CVV. Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, depoimentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos e cada vez mais estamos sozinhos no mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar, ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Acontece, caiu um lenço aí, né? É uma mensagem importante, né? O mundo virtual também atraiu expectativas além da medida, e aí o humano acabou tendo um papel secundarizado, né? Porque a gente vai se tornando uma sociedade tão doente também, porque o bullying virtual também já levou muita gente ao suicídio, no Brasil e no mundo, e isso acontece muito. Tem, como é que chama lá, os catfish também, né? As pessoas entram em umas relações virtuais que não existem, tá falando com uma pessoa e é outra, não é? Cria, por necessidade, empatia e uma relação com uma pessoa que não é aquela que você acredita, e depois isso acaba levando a pessoa à loucura, à depressão, a um desespero tal que acaba dando cabo da própria vida. Nós vamos então pedir para vocês virem aqui à frente. Eu vou fazer isso ainda ser parte do encerramento aqui da nossa audiência pública. Vou mudar para o microfone sem fio e vou pedir para todo mundo ficar aqui à frente para a gente registrar esse momento final.
aqui nós temos o hábito de, no intervalo da sessão regimental, notadamente o espaço utilizado pelos vereadores, 1 ou 2, pode vir para cá, gente, fica aqui mais perto, para fazer a entrega das moções de aplauso, porque também é transmitido, as pessoas acabam acompanhando, isso é importante. Eu, no entanto, em algumas das iniciativas que a gente tem proposto, como eu disse, boa parte das moções que eu apresento aqui é moção de apelo para o governador não fazer isso, para o presidente não fazer aquilo, é moção para revogar a lei X, Y ou Z. Eu prefiro atuar com as moções no reconhecimento, no apelo de algumas pautas nacionais que acabam afligindo a vida das pessoas. E são poucas as entidades, né, ou pessoas que eu acabo colocando aqui no centro das atenções das moções que a gente apresenta. Cada vereador pode apresentar mensalmente 2 moções, seja ela de apelo, de aplauso, enfim. Mas essa é a ótica que eu tenho utilizado. E eu procuro entregar essas moções, quando ela não é de um tema, né, de apelo lá para as esferas superiores, em audiências, reuniões públicas ou cerimônias específicas. E eu não poderia entregar essa moção num melhor momento que nessa audiência que nós estamos discutindo como criar políticas públicas, implementações de políticas públicas para sonhar, como disse o vereador Segala, com o dia em que o CVV não será mais necessário. E com quanto continue sendo, e as políticas públicas ainda não deem conta de produzir esse resultado, eu achei que esse era o melhor momento. Eu vou ler rapidamente esse texto, essa aqui é a moção 90 de 2022. Viver é a arte de experienciar os mais diversos relacionamentos, sendo estes representados pelo convívio com as familiares, meio social, acadêmico e comunitário, dinâmica que proporciona aos indivíduos relacionar-se com diversas personalidades. A sociedade moderna tem exigido dos relacionamentos comportamentos que extrapolam a sadia convivência, resultando em transtornos psíquicos que necessitam de acompanhamento profissional. O agravo das doenças causadas pelo abalo emocional tem elevado o número de mortes em nosso país, provocando debate na sociedade sobre os meios de prevenção ao suicídio. Nesse contexto, a campanha Setembro Amarelo ganhou destaque pela proposta do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria em associar a cor flavescente ao mês em que se celebra o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Diversos voluntários e voluntárias integram a dinâmica de apoio emocional na prevenção contra o suicídio, tendo como destaque o CVV, que de maneira sigilosa atende pessoas que precisam de apoio através do diálogo. A experiência de um grupo de voluntários do Centro de Valorização da Vida encontra-se estampada na obra literária CVV, Como Vai Você?, que é este livro aqui que nós adquirimos e que foi lançado por ocasião dos 50 anos da existência do CVV a nível nacional. O livro celebrou os 50 anos da entidade, registrando a vivência de 17 pessoas que se dedicaram à causa de salvar vidas. Fundado em 1962, o CVV celebra em 2022 60 anos de auxílio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de maneira voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar. Com salutar relevância, destaca-se os trabalhos prestados pelo posto de atendimento do Centro de Valorização da Vida na cidade de Bauru, que neste ano celebra o jubileu de 40 anos de serviços prestados à nossa comunidade. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao Centro de Valorização da Vida pelos relevantes trabalhos prestados no curso de atuação dos seus 40 anos de existência no município de Bauru. Então vamos aplaudir o CVV.
E vamos entregar aqui para vocês essa... A gente fez questão de fazer maior, viu? Normalmente as placas aqui feitas pela Câmara, ela é do tamanho da moção, que é uma folha, ofício, não é? Que eu também vou entregar para vocês naturalmente. É a réplica, mas nós tivemos a ideia de... O tema é tão importante que merecia se agigantar num quadro maior e que realmente a gente possa utilizar esse momento para reflexão, não só para parabenizar, mas para fazer aquilo que o vereador Segala pontuou aqui conosco no início da audiência. Vamos trabalhar incansavelmente para propor políticas públicas que um dia nos faça comunicar, hoje o CVV não existe mais porque não precisa. Enquanto precisar, vamos reconhecer, vamos aplaudir e vamos incentivar e valorizar o trabalho que vocês fazem, tá certo? Como nos intervalos da sessão, eu vou passar a palavra aqui para vocês para a gente ouvi-los. Um bom dia a todos. Em nome do grupo Amigos em Prontidão, mantenedora do posto CVV Bauru por 40 anos, nós agradecemos, Estela, a deferência dessa casa nessa moção de aplauso. Aproveitamos também, para convidá-lo a todos a se juntar a gente, a causa do CVV, a serem voluntários, tá bom? Para que possam, juntamente conosco, vivenciar essa proposta de vida e vestir essa camisa junto conosco. Muito obrigado. É isso, gente. A luta continua nesse tema e nada mais havendo a tratar, de forma inédita, essa presidência dá por encerrada essa audiência pública às 12h36, fora da mesa de presidência, mas aqui do lado do tema principal da audiência de hoje. Obrigada, bom dia a todos e todas.